E se o seu corpo já estivesse te avisando sobre diabetes e você estivesse ignorando esses sinais todos os dias? Antes de qualquer exame de sangue, antes de qualquer diagnóstico, os sinais já podem estar visíveis bem nos seus pés. Script. E se o seu corpo já estivesse te avisando sobre diabetes e você estivesse ignorando isso todos os dias? Antes de qualquer exame de sangue, antes de qualquer diagnóstico, os sinais podem já estar visíveis bem nos seus pés. E o que vou revelar hoje pode mudar para sempre a forma como você enxerga a sua saúde. A maioria das pessoas acredita que o diabetes só pode ser detectado por um exame de sangue. Você vai ao médico, os resultados chegam, e é aí que você descobre. Eu entendo por que as pessoas pensam assim. Por anos, foi exatamente isso que a maioria dos meus pacientes me disse também. Meu nome é Dr. Richard Ben e pratico medicina há mais de 20 anos. E o que aprendi, o que vejo confirmado no meu consultório toda semana, é que o seu corpo começa a te avisar sobre o açúcar alto no sangue muito antes de qualquer resultado laboratorial. E o primeiro lugar onde seu corpo fala é nos seus pés. O motivo pelo qual estou fazendo este vídeo hoje é por causa de quantos pacientes vi entrarem no meu consultório, ou pior, numa sala de emergência, que tinham todos os sinais de alerta por meses, às vezes anos, e nunca souberam o que estavam vendo. Hoje vou mudar isso para você. No mês passado, me sentei com um paciente, um homem de 67 anos, aposentado, estilo de vida saudável, se sentia bem. Ele veio para uma consulta de rotina, mas antes de fazermos qualquer exame de sangue, perguntei sobre seus pés. Ele me disse: "Meus pés estão um pouco dormentes há algum tempo." Achei que era só a idade. Ele tinha 4 dos 9 sinais que vou mostrar hoje. O açúcar em jejum voltou em 214. Ele era diabético e estava há mais de 2 anos sem saber. Então hoje quero te mostrar exatamente o que mostrei àquele paciente. 9 sinais que já estavam nos pés dele, e nos pés de milhões de pessoas agora, que quase ninguém reconhece pelo que realmente são. Para cada um, vou te dizer o que a maioria das pessoas assume que é, o que está realmente acontecendo dentro do seu corpo e um hábito diário simples que pode te proteger. A Associação Americana de Diabetes estima que 1 em cada 5 americanos com diabetes nem sabe que tem. São mais de 8 milhões de pessoas circulando agora com uma condição silenciosa que está danificando silenciosamente seus nervos, rins, visão e sim, seus pés. A boa notícia é que um exame de sangue de $12 pode detectar isso cedo. Mas primeiro você precisa saber o que procurar. Então vamos lá. Sinal número 1 é algo que quase todo paciente já experimentou, e todos eles explicaram de outra forma. Formigamento, dormência, aquela sensação de agulhadas nos pés. Meus pacientes quase sempre me dizem: "Dr. Ben, meu pé dorme às vezes." Eu estava sentado de pernas cruzadas. E sim, isso acontece com todo mundo ocasionalmente. Mas sempre pergunto: isso está acontecendo regularmente sem uma razão clara? Porque se a resposta for sim, precisamos conversar sobre o que está realmente acontecendo. Dormência ou formigamento frequente e recorrente nos pés, o que os médicos chamam de neuropatia periférica, é um dos primeiros sinais de que o açúcar no sangue está elevado há algum tempo. O excesso de açúcar na corrente sanguínea começa a atacar a camada protetora externa dos seus nervos. É um processo lento, o que é exatamente porque a maioria das pessoas não percebe. Uso essa analogia com meus pacientes o tempo todo. Pense nos seus nervos como fios elétricos. Todo fio tem um revestimento plástico ao redor. Esse revestimento é o que permite que o sinal viaje limpo do seu cérebro até seu pé. Quando o açúcar no sangue permanece alto, é como um ácido corroendo lentamente esse revestimento. O fio ainda funciona por um tempo, mas os sinais começam a ficar confusos. E essa confusão, esse é o formigamento que você sente. Segundo a Associação Americana de Diabetes, a neuropatia periférica afeta quase 50% das pessoas com diabetes. É a complicação mais comum e quase sempre começa nos pés. O que significa que agora dezenas de milhões de americanos estão experimentando esse formigamento e descartando como nada. Não seja um deles. Minha recomendação diária para todo paciente acima de 60 anos: uma caminhada de 20 a 30 minutos todos os dias. Não uma corrida, uma caminhada. O movimento é a melhor coisa que você pode fazer para manter o sangue fluindo para seus pés e proteger essas terminações nervosas. E comece a reduzir o açúcar adicionado na sua dieta hoje. Não no mês que vem, hoje. Sinal número 2. E esse meus pacientes descrevem como o mais angustiante de todos, porque não os atinge durante o dia. Atinge à noite, quando estão sozinhos e tentando dormir, e não há nada para distrair.
Muitos pacientes atribuem isso a ficarem em pé o dia todo, ao calor do verão, ou simplesmente à fadiga. E às vezes é exatamente isso. Mas quando um paciente me diz que seus pés parecem estar em chamas, especialmente à noite quando estão deitados, levo isso muito a sério. Queimação nas solas dos pés, particularmente à noite, é um sinal clássico precoce de neuropatia diabética. O que está acontecendo é o seguinte: os nervos dos seus pés foram danificados pelo excesso de açúcar e agora estão enviando sinais incorretos para o seu cérebro. Seu cérebro recebe uma mensagem de calor mesmo que nada quente esteja tocando seu pé. Os nervos estão disparando errado. Pense nisso como um alarme de incêndio com um sensor com defeito. O prédio não está pegando fogo, mas o alarme está soando de qualquer forma porque o sensor está danificado. Seu sistema nervoso está fazendo a mesma coisa. A queimação não vem de fora do seu corpo, vem de dentro do tecido nervoso danificado que está pedindo socorro. Pesquisa publicada no periódico Diabetes Care descobriu que a dor ardente nos pés é um dos primeiros sintomas relatados em pacientes posteriormente diagnosticados com diabetes tipo 2, frequentemente aparecendo de 1 a 3 anos antes do diagnóstico formal. 2 hábitos que recomendo para esse sinal. Primeiro, beba pelo menos 8 copos de água por dia. A hidratação adequada ajuda os rins a eliminar o excesso de glicose e apoia o tecido nervoso. Segundo, adicione mais fibra a cada refeição: legumes, verduras, aveia. A fibra retarda a absorção de açúcar na corrente sanguínea, que é exatamente o que esses nervos danificados precisam. Sinal número 3. E preciso que você preste muita atenção aqui, porque esse é o que deixa de ser desconfortável e começa a se tornar genuinamente perigoso. Esse é o que manda mais pacientes para a sala de emergência. Eles chegam e dizem: Dr. Ben, eu tive uma pequena bolha do meu sapato há 3 semanas. Ainda não cicatrizou. Eles esperaram. Assumiram que fecharia sozinho. A maioria dos ferimentos pequenos cicatriza sozinha, mas não quando o açúcar no sangue está elevado. Quando o açúcar no sangue está consistentemente alto, seu corpo perde a capacidade de cicatrizar eficientemente. Os vasos sanguíneos por todo o corpo, incluindo os minúsculos nos pés, começam a se estreitar e endurecer. Isso significa que o oxigênio, os glóbulos brancos e os nutrientes que reparam o tecido simplesmente não conseguem chegar à ferida rápido o suficiente. A ferida fica ali, aberta, vulnerável e lenta para fechar. Imagine tentar regar um jardim, mas sua mangueira tem uma dobra séria. A água está lá, mas não está chegando onde precisa ir. É exatamente isso que o açúcar alto no sangue faz com a circulação nos seus pés. Os ingredientes de cura existem no seu sangue. Eles simplesmente não conseguem chegar à ferida. E uma ferida aberta que não fecha é uma infecção esperando para acontecer. Os Centros de Controle de Doenças relatam que as úlceras diabéticas nos pés são a principal causa de amputações não traumáticas de membros inferiores nos Estados Unidos, mais de 100 mil por ano. Quase todas foram precedidas por um pequeno ferimento que foi ignorado. Após seu banho esta noite, sente-se e olhe para os 2 pés com cuidado. Olhe entre cada dedo. Olhe nos calcanhares. Se você ver qualquer corte, bolha ou pele machucada, limpe com sabão suave e água. Aplique antisséptico e cubra. E se não melhorar em 48 horas, ligue para seu médico. Não na próxima semana, 48 horas. Sinal número 4. E esse está escondido à vista de todos. A maioria das pessoas passa por ele todos os dias sem perceber o que está vendo. Está visível. Já está lá. E quase ninguém conecta ao açúcar no sangue. Pacientes veem seus pés ficando mais escuros ou avermelhados e me dizem: acho que é só dano solar ou sempre tive a pele escura nos tornozelos. E pode ser verdade, mas há um padrão específico de descoloração, particularmente ao redor dos tornozelos, que procuro quando avalio o risco de açúcar no sangue. Quando a circulação é comprometida pelo açúcar alto no sangue, as pernas e pés inferiores não recebem sangue oxigenado suficiente. A pele muda de cor como resultado. Você pode ver escurecimento, vermelho intenso ou até uma tonalidade azulada ao redor dos tornozelos. Isso é sua pele dizendo que o fluxo sanguíneo para essa região é inadequado. Em alguns pacientes, a pele também fica mais fina e mais frágil nessas áreas. Outro sinal de que o tecido não está sendo adequadamente nutrido. Sempre explico aos pacientes desta forma. Pense no seu sangue como um caminhão de entrega carregando oxigênio e nutrientes. Seus pés estão no final da rota de entrega mais longa do seu corpo, mais longe do coração do que qualquer outra parte.
Quando as estradas se estreitam por causa de vasos sanguíneos danificados, as entregas param de chegar na hora. A pele, privada de oxigênio fresco, muda de cor. É um sinal de socorro que você pode ver com seus próprios olhos, se souber o que procurar. Um estudo no Journal of the American Academy of Dermatology descobriu que essas mudanças na pele são detectáveis em média 18 meses antes de um diagnóstico formal de diabetes. O hábito diário aqui: 5 minutos de círculos com o tornozelo, elevação dos dedos e alongamentos da panturrilha toda manhã. Mesmo essa pequena quantidade de movimento faz o sangue fluir para seus pés. E se você não consegue se exercitar, elevar levemente os pés enquanto está sentado pode fazer uma diferença significativa. Sinal número 5. E esse surpreende mais meus pacientes porque parece completamente inofensivo. Na verdade, a maioria das pessoas o tem há anos e nunca conectou ao açúcar no sangue. Dr. Ben, meus calcanhares racham todo inverno. É só pele seca. Ouço isso constantemente. E sim, isso é extremamente comum. Mas quando seus calcanhares estão rachando muito no meio do verão, ou nenhuma hidratante parece ajudar, não importa quanto você use, essa é uma história completamente diferente. O diabetes afeta os nervos autonômicos, aqueles que controlam funções automáticas sobre as quais você nunca precisa pensar. Uma dessas funções é regular a umidade e o suor na pele. Quando esses nervos são danificados, as glândulas sudoríparas nos seus pés param de funcionar corretamente. Seus pés perdem sua umidade natural de dentro para fora. Nenhuma quantidade de loção corrige a causa raiz. Pense na sua pele como uma parede que precisa permanecer selada. Quando esses nervos autonômicos são danificados, a argamassa entre os tijolos começa a desmoronar. As rachaduras aparecem. E essas rachaduras na pele dos seus pés não são apenas estéticas, são portas abertas para bactérias e infecção. Em um pé com má circulação, essa infecção pode se tornar muito séria muito rapidamente. Tive pacientes chegando com rachaduras tão profundas nos calcanhares que estavam sangrando e me disseram que estavam passando loção por 2 anos sem resultado. Isso não é um problema de pele, é um problema de nervo. A Associação Americana de Medicina Podátrica identifica rachaduras crônicas e difíceis de tratar no calcanhar como um indicador significativo de neuropatia autonômica em idosos, uma condição diretamente ligada ao açúcar elevado no sangue por longo prazo. Hidrate seus pés todas as noites antes de dormir. Uma boa loção ou óleo de coco puro funciona bem. Aplique na sola e no calcanhar minuciosamente, mas nunca aplique hidratante entre os dedos dos pés. Essa umidade presa gera infecção fúngica. E beba 8 copos de água diariamente. Sua pele precisa de hidratação por dentro tanto quanto por fora. Quero fazer uma pausa aqui por um momento. Passamos por 5 sinais até agora e quero te perguntar algo diretamente. Você notou algum desses sinais em você mesmo ou em alguém que ama? Um cônjuge, um pai, um irmão? Se a resposta for sim, mesmo um sinal, vá para a seção de comentários agora e escreva a palavra sim. Só sim em letras maiúsculas. É tudo o que preciso. Leio todos os comentários neste canal. Se você tiver uma pergunta, pergunte. Se estiver preocupado, me diga. É por isso que criei este canal, não para falar com você, mas para conversar com você. E se você está achando isso útil, clique no botão de curtir agora. Leva um segundo e diz ao YouTube para mostrar isso a mais idosos que precisam disso. Sinal número 6. E esse é mais sério do que a maioria das pessoas percebe, porque não é só sobre seus pés, é sobre o que está acontecendo com seus rins ao mesmo tempo. Quase todos que vi com esse sinal me dizem: fico sentado na mesa o dia todo, ou fico em pé no trabalho. Inchaço ocasional por atividade é normal, quero deixar isso claro. Mas, se seus pés e tornozelos estão consistentemente inchados e você está deixando marcas profundas de meias toda noite, isso muda o quadro. O açúcar alto no sangue afeta os rins. Os rins controlam o equilíbrio de fluidos do seu corpo. Quando a função renal é prejudicada por anos de glicose elevada, o fluido se acumula na parte mais baixa do seu corpo, seus pés e tornozelos. Esse inchaço, chamado edema, é um sinal de que o sistema de filtração do seu corpo está sob estresse. Pense nos seus rins como a usina de filtração do seu corpo. Cada gota de sangue passa por eles para ser limpa. Quando o açúcar alto no sangue danifica esses filtros, o sistema entope, como o excesso de fluido não tem para onde ir, exceto para baixo. A gravidade faz o resto. O fluido se acumula nos tornozelos. Você pressiona o dedo na área inchada e a marca fica lá por alguns segundos. Isso é chamado de edema com cacifo, e não é algo para ignorar.
A Fundação Nacional do Rim relata que a doença renal diabética afeta aproximadamente 1 em cada 3 adultos com diabetes, e o edema nos membros inferiores é frequentemente o primeiro sinal visível de que a função renal está sendo comprometida. Quando descansar, eleve os pés acima do nível do coração, mesmo alguns centímetros em um travesseiro. Isso ajuda a puxar o fluido acumulado de volta para o centro do corpo e reduza o sódio na dieta. O sal faz seu corpo reter água, o que piora significativamente o edema. Leia os rótulos. Muitos alimentos enlatados e processados estão carregados de sódio. E se o inchaço for novo, persistente ou piorando, por favor, informe ao seu médico na próxima consulta. Não espere que se torne um problema maior. Sinal número 7 é o que vejo mais frequentemente mal diagnosticado. Homens, especialmente, e quando descobrem o que realmente é, já estavam convivendo com isso e mascarando por anos. A maioria dos meus pacientes idosos é do sexo masculino. E o que ouço quase sem exceção é: tenho tomado ibuprofeno para a dor no pé há meses. Achei que era artrite, talvez uma velha lesão esportiva. Ouvi essa história dezenas de vezes, e às vezes é exatamente isso. Mas às vezes a dor tem uma origem completamente diferente, uma que o ibuprofeno nunca vai tocar. Quando os nervos são danificados pelo açúcar alto crônico no sangue, eles nem sempre ficam quietos. Às vezes se tornam hiperativos. Em vez de ficarem dormentes, começam a disparar sinais aleatórios e intensos que o cérebro interpreta como dor severa. Os pacientes descrevem como facadas, choque elétrico ou uma agulha quente através do pé. Isso acontece mais frequentemente à noite, quando não há outras distrações sensoriais. Pense em um alarme de carro danificado em um pequeno acidente. A cada poucos minutos, ele começa a gritar sem razão. Ninguém está arrombando o carro. O alarme está simplesmente quebrado. É o que um nervo danificado faz. Envia sinais de alarme para o seu cérebro quando nada está realmente acontecendo. A dor é completamente real, mas sua origem é disfunção nervosa, não lesão. E tomar ibuprofeno não conserta um nervo danificado. O que faz é mascarar um sinal que seu corpo está desesperadamente tentando enviar. E mascarar sinais é a última coisa que você quer fazer quando seus nervos estão pedindo ajuda. Um estudo marcante no New England Journal of Medicine descobriu que a neuropatia diabética dolorosa afeta aproximadamente 25% das pessoas com diabetes e é frequentemente confundida com artrite, tendinite ou dor articular relacionada à idade. Toda manhã, 5 minutos de alongamento suave dos pés e tornozelos antes de sair da cama. Flexione os pés, faça círculos com os tornozelos, puxe os dedos gentilmente para trás, ponha o sangue em movimento antes de colocar peso nos pés. E toda noite antes de dormir, faça uma massagem suave de 3 minutos nos pés. Movimentos circulares leves ao longo da sola e subindo pelo tornozelo. Seus nervos vão agradecer. Sinal número 8 é o que me diz o quanto as coisas progrediram. Quando vejo isso em um paciente, sei que o dano não é mais inicial. E quase sempre a primeira reação do paciente é: Doutor, sempre tive isso. Eles dizem: Sempre tive os pés frios, Dr. Ben. Minha esposa rouba o cobertor elétrico todo inverno há 30 anos. E rio com eles. Mas então pergunto: Seus pés estão frios em julho? Estão frios debaixo de 3 cobertores? Porque é aí que começo a me preocupar. Pés frios que persistem independentemente da temperatura ao redor, frios no verão, frios debaixo de cobertores pesados, frios mesmo quando o resto do seu corpo está quente, são um forte indicador de circulação sanguínea significativamente comprometida nas extremidades inferiores. Seus vasos sanguíneos se estreitaram ou endureceram ao ponto em que o sangue quente simplesmente não está chegando às pontas dos seus pés em volume suficiente. Pense nos seus vasos sanguíneos como um sistema de aquecimento com canos para cada cômodo da casa. Quando esses canos se estreitam por dano do açúcar no sangue, o calor não chega ao final. O cômodo fica frio não importa o quanto a fornalha trabalhe. Esse frio não é sobre o clima, é sobre os canos. A Associação Americana do Coração identifica a doença arterial periférica causada por vasos sanguíneos estreitados como afetando mais de 8 milhões de americanos, sendo o diabetes o maior fator de risco. Pés frios são um dos sintomas mais precoces e mais consistentes. A melhor resposta aqui é uma caminhada vigorosa de 30 minutos todos os dias. Não um passeio, uma caminhada com propósito balançando os braços. Isso força a circulação sanguínea para os pés e pernas inferiores, fortalece as paredes dos vasos sanguíneos e, com o tempo, pode reverter parte do estreitamento inicial.
Comece com 10 minutos se 30 parecer demais. O importante é começar hoje. Sinal número 9. E esse é o que quase ninguém jamais menciona. O que nunca vi coberto em um folheto para pacientes. O que a maioria das pessoas passa direto, incluindo muitos médicos. Mas uma vez que você saiba, nunca mais vai deixar passar. Durante um exame dos pés, quando olho para as pernas inferiores e o topo dos pés, às vezes há uma ausência visível de pelos nessas áreas. O paciente olha para baixo e diz: nunca notei isso. E esse é exatamente o problema. É um sinal silencioso fácil de perder, mas importa. Os folículos pilosos precisam de um suprimento constante de sangue e oxigênio para funcionar. Quando a circulação é significativamente prejudicada pelo açúcar alto no sangue de longa data, os folículos nos pés e pernas inferiores lentamente param de receber o que precisam. Com o tempo, param de produzir pelos completamente. Essa perda de pelos é um marcador visível de dano nos vasos sanguíneos, que em muitos casos está progredindo há anos. Pense nos folículos pilosos como pequenas plantas em um jardim. Quando o cano de irrigação se estreita ou bloqueia, as plantas não morrem imediatamente. Elas simplesmente param gradualmente de crescer. A ausência de crescimento é seu corpo enviando uma mensagem sobre a saúde dos seus vasos sanguíneos, uma mensagem que você pode ver toda vez que olha para suas pernas. Pesquisa publicada em Diabetes, Obesity descobriu que a perda de pelos nas extremidades inferiores se correlaciona significativamente com doença vascular periférica em pacientes diabéticos, um sinal confiável e frequentemente negligenciado que os médicos são especificamente treinados para verificar. Logo após este vídeo, olhe para suas pernas inferiores e o topo dos seus pés. Se o pelo estiver significativamente mais fino do que o resto da perna ou completamente ausente, agende um exame de glicose no sangue esta semana. Não este mês, esta semana. Aproximadamente $12 em qualquer laboratório certificado, coberto pelo Medicare para a maioria de vocês. $12 podem mudar toda a trajetória da sua saúde. Cobrimos muito hoje. 9 sinais, 9 chances de pegar algo antes que ele te pegue. E quero ser honesto com você sobre algo. Uma das partes mais difíceis do meu trabalho é sentar diante de um paciente que teve todos esses sinais por 2 anos e só agora está descobrindo o porquê. Não porque não se importavam. Eles se importavam profundamente. Simplesmente não tinham a informação. Agora você tem essa informação e quero que você faça uma coisa com ela. Só uma coisa. Esta noite, antes de ir dormir, sente-se e olhe para seus pés. Tire 30 segundos. Olhe para a pele. Olhe entre os dedos. Sinta-se a dormência. Verifique se há qualquer ferida que não deveria estar lá. 30 segundos. É tudo o que estou pedindo. E se você ver ou sentir qualquer coisa desta lista, por favor, ligue para seu médico amanhã. Não na próxima semana, amanhã. Porque quanto mais cedo você pegar isso, mais completamente pode ser gerenciado, na maioria dos casos por meio de mudança na dieta, uma caminhada diária e uma conversa com seu médico. Você trabalhou duro pela vida que tem, pela sua independência, sua saúde, sua capacidade de fazer o que ama. Não deixe algo tão gerenciável quanto o açúcar no sangue tirar nada disso de você só porque ninguém te disse o que procurar. Agora você sabe. Se você achou isso útil, compartilhe este vídeo no Facebook agora. Marque alguém de quem você gosta. Um familiar, um amigo, um vizinho. Você pode estar dando a eles algo que não sabiam que precisavam. E se quiser mais conversas como esta, posto um novo vídeo toda semana neste canal. Tópicos que importam para a sua saúde depois dos 60, coisas sobre as quais falo com meus pacientes que a maioria das pessoas nunca ouve fora de um consultório médico. Inscreva-se e traga alguém que você ama junto com você. Sou o Dr. Richard Ben. Fique atento, seja proativo e cuide desses pés. Até o próximo vídeo. Para ficar conectado comigo, inscreva-se. Obrigado